adolescente, principalmente falando de adolescente e de criança, que é na presença. Então, no momento em que eu me faço presente, muitas vezes eu não estou conseguindo nem visualizar aquilo que aquele professor, que aquele diretor, que aquela orientadora está me trazendo, por quê? Qual o momento que esses pais estão conseguindo parar? E claro que a gente entende a necessidade do trabalho, né? A gente sabe que tudo flui em relação a esse meio de todos precisamos trabalhar, mas é de novo, né? Eu trabalho muito e eu pauto muito a psicologia para mim, né? As minhas crenças e os meus valores é promoção de saúde, né? Porque a doença ela já está aí. A gente não tem mais que discutir. Que tem pais que não aceitam, a gente já sabe. Que tem pais que vão lá discutir, a gente já sabe. Que tem suicídio, a gente já sabe. É informação nova para alguém? Não é. Mas o que eu faço diante disso? Né? O quanto hoje, talvez, empresas estão dando esse espaço para que daqui a pouco, né? E hoje a gente sabe que já tem políticas aí que trazem esse aspecto, né? De ter um profissional da psicologia dentro das empresas, dentro dos ambientes, para poder começar promover um pouquinho desse olhar, porque eu também me coloco no lugar desses pais, como é que eu vou filtrar se eu não paro para filtrar nem comigo, né? Então, assim, essa dificuldade em gerenciar emoções que chega na escola, que também, né, acaba ali colocando para a escola, né, essa responsabilidade que é sim dos pais, mas a gente para nesse momento e observa um ciclo. É um ciclo de doença mental mesmo, né? Porque a gente não vai falar que uma pessoa saudável, né, vai acabar tendo esse monte de comportamento aí disfuncional, porque a gente entende como uma disfuncionalidade, essa agressividade, né, que eles chegam. Mas eu olho de novo, ok, por que chegou nesse ponto? Onde que a gente, enquanto sociedade, também está errando e o que a gente pode fazer para promover mais saúde dentro de todos esses ambientes? Faz sentido? É uma pergunta, o que podemos fazer? Porque me parece que é uma responsabilidade. Eu coloquei até na chamada. Qual a responsabilidade da família, da escola, do ambiente de trabalho, da sociedade como um todo, né, em promover esse tipo de acolhimento e de empatia? E eu preciso dizer uma coisa que há algum tempo, eu andava extremamente irritada, coisa que não é do meu feitio, né? Mas começou a me dar uma... Aí eu descobri por quê. Profissionalmente, eu sou obrigada a ler sites, ler notícias, e normalmente aparecem aí os comentários. E esses comentários estão me fazendo muito mal. Nada se aproveita, nada se incentiva. E aí eu acredito também a sites, supostamente que não são bem de notícias, mas que dizem que são, onde o negativo vem primeiro do que o positivo. Engaja mais, né? Consegue mais engajamento. E o que é pior são os comentários que vêm no lastro disso. Porque aí não é uma pessoa, é uma palavra, né? Então eu acho que isso também a gente tem que se confrontar, né? As redes sociais, sites que sejam, enfim, as pessoas ali, elas não são uma pessoa, elas são um comentário. Então todo mundo cria essa coragem, né? Por isso que eu falava anteriormente sobre essa questão da coragem. O que a gente tá fortificando na nossa sociedade? A coragem de falar mal, a coragem de apontar o dedo, e aí? Qual o resultado disso? E aí é uma reflexão que precisa ser individual, né? Porque tem uma outra questão. Antigamente, a coisa... Não, isso não me diz respeito, eu vou cuidar da minha vida. Hoje, não me diz respeito, mas eu ainda fico ali. Eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião, eu preciso julgar e preciso condenar. Tudo ao mesmo tempo. Complicado isso. Eu vejo uma das questões aqui da Alcira, tu colocaste no mínimo 3 vezes aqui a expressão família. E a família como vai? Né? E eu não falo em estrutura de família, as estruturas são múltiplas, né? Sim. Eu falo em ajuste, porque na verdade assim, essa família ela está muito desajustada, ela está meio que perdida, ela está quase que sem assistência à família, né? Então assim, o que nós sentimos às vezes de mão amarradas, essa família também sente, esse pai, essa mãe. Hoje a escola também sente, os espaços todos sentem isso. Essa divisão interessa para quem, né? Essa dualidade muitas vezes, hoje mesmo nós estamos vivendo isso, né? Bolsonaro, Lula, é branco, é preto, é índio, não sei o quê. Então a gente está dividindo o tempo todo, né? E assim, ó, a família não está diferente. A família, quando é que a família se enxerga?
Né? Quando é que nós paramos assim? Hoje as famílias têm quanto tempo assim em que elas conseguem se enxergar? As famílias muitas vezes elas estão na mesa comendo, e elas estão nos seus celulares, quando não está no celular está na televisão. Então assim, ó, tu não, mesmo tu estando no mesmo espaço, tu não consegue te enxergar. Tu pode te ver. Enxergar precisa ser mais profundo, precisa se elaborar. Então, às vezes, assim, a pessoa está sofrendo, está morrendo na tua frente, né? O teu filho, a tua filha está se automutilando, está pensando em suicídio, tá cheio de problemas, relacionamento na escola, sofrendo o bullying, talvez, e a gente não para conversar sobre isso, né? Então, é importante que a família, que a gente reveja a figura da família, né? Então, nós também precisamos rever o papel da escola. A gente vê muito assim, o professor dizer assim, mas eu não sou responsável por isso, a família tem que educar. Claro que a família tem o papel da educação, mas a escola também tem sua parcela, porque a família do amanhã está dentro da escola agora. E se esse jovem vem de uma família desajustada, de uma família, né, que está aí passando por um processo difícil, separação, uma infinidade de coisas, dificuldade financeira, a escola talvez vai dar esse suporte. Mas aí, deixa eu só fazer um questionamento aqui. O que me parece é que chegou um ponto que nós invertemos tudo. A família jogou para o colo da escola a sua responsabilidade e a escola, como um todo, se ausentou porque passou a ser bombardeada no sentido, não temos mais orientação porque lá estão doutrinando meu filho. Não, porque eu não quero que aconteça isso. Nós estamos censurando livros de novo, Diago. Sim. Quer dizer, então, nós perdemos umas referências que eram sólidas. Família aqui, a escola aqui, uma integração em prol daquele aluno, daquela aluna, daquela criança, daquele adolescente. Então é importante a gente atentar assim, com relação às nossas dimensões. Como é que está a minha dimensão? Hoje a escola ela tem esse papel, assim, nós olhamos muito para o cognitivo, né? A questão do conhecimento, de transmissão do conhecimento, tudo. A LDB ela dá uma abertura bem significativa, né? Ela olha para o intrapessoal e o interpessoal, as relações como um todo, vem trazendo aí, né, as suas diversas possibilidades de nós desenvolvermos isso. Uma coisa que eu ainda hoje vi, eu postei um determinado atividade que nós fizemos numa escola e alguém botou embaixo, mas a escola não é laica? O artigo 19 da Constituição diz que a escola é laica, o Estado é laico. E o que é laico? Laico é eu não valorizar uma determinada religião, uma profissão de fé ou algo parecido. Mas a minha dimensão espiritual é diferente. Todos nós temos isso aí reconhecido cientificamente. Sim, tanto que a gente tem muita dificuldade até no campo da psicologia de trazer isso, né? Porque ainda é um tabu um psicólogo trazer sobre a questão da espiritualidade, mas hoje a gente tem diversos estudos, né? Em relação, principalmente, eu já estudei um pouquinho dentro da área da psicologia positiva, que traz essa dimensão como uma dimensão, né, necessária para uma vida em bom andamento, né? E a gente tem essa trava, né? A gente tem essa dificuldade, mas nós não somos só razão, né? Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos tudo isso, e a gente vive numa sociedade em que parece que o bonito é ser razão. Por isso tanta opinião, por isso tanta coragem, por isso tanta briga nas redes sociais que acabam levando aí o ponto, né, inicial que a gente falou, que é a prevenção do suicídio. Por quê? É mais do que uma palavra dita num comentário, é algo que machuca, é algo que fuzila, é algo que pode fazer com que a pessoa do outro lado tenha o desejo de acabar com a própria vida. E eu acho que essa consciência de falar, né, sobre o ódio, sobre suicídio, sobre depressão, sobre todas essas temáticas, né, que a gente não tem que estar aqui pontuando uma patologia, mas eu acho que entender que tudo isso que a gente está destilando e com o uso das redes sociais mais facilmente hoje vai gerar um impacto. Já vai estar gerando esse impacto que tu fala na escola, esse impacto que aconteceu nesse estádio aí, né? Enfim, isso tudo parte desse poder que a gente está se permitindo, não só pra gente, mas em relação ao outro, só que do outro lado é uma pessoa. Pode parecer alguém forte, mas no final das contas todos nós temos essa fragilidade. E o avanço da tecnologia, ele é fantástico, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é tremendamente prejudicial. Hoje tu pega um adolescente de 12 anos, em que ele não tem um amigo em que ele pode realmente confessar, abrir o coração, chorar. Hoje ele pega uma inteligência artificial, ele cria um amigo
né? E esse amigo, né, vai responder aquilo que ele quer. Tanto que agora o próprio ChatGPT ele vai trabalhar com certos, com algumas restrições, inclusive com relação à idade, a família poder ter acesso e tudo mais, né, como uma forma de blindar esse adolescente dessa realidade. Porque ele passa a viver num mundo totalmente surreal, né? Então, assim, isso é muito complicado. E são coisas, assim, que chegaram muito rápido. E as pessoas estão tudo com nervos à flor da pele. Se nós sairmos daqui e chegarmos numa sinaleira, se o carro levar 3 segundos sujeito para avançar, tem um cara sujeito buzinando lá atrás, e às vezes já bota a cabeça para fora, já xinga, e já vão descer e vão sair no soco, daqui um pouco dá até um homicídio, uma agressão. Então, nós estamos assim vivendo num mundo muito conturbado. Mas paramos de olhar para o outro como ser humano também. Porque, voltando à questão do futebol, isso é só um exemplo de que o pai, a mãe, a família está proibida de entrar dentro de um estádio para assistir a disputa. Olha, imagina a criançada não poder ter a família, a mãe, o pai, o tio, o padrinho, vibrando lá na arquibancada. Por quê? Porque não souberam se comportar. Teve gente armada lá. A matéria, ela mostra, inclusive, adultos xingando os pirralhos, dizendo barbaridades, como se eles fossem um adulto. E aí tá muito ligado, né? Eu agora me lembrei, no tempo do grupo de jovens, que a gente cantava uma musiquinha, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Só que tempo, hoje, né? Talvez esses pais estão tendo para pensar sobre isso. Não, é tudo permitido, vambora. E aí que falta a saúde mental. Só que a gente ainda pouco fala sobre isso. Sim, e aí um colega teu, que dá um depoimento na matéria, Julie, diz o seguinte, que esse tipo de atitude acaba tirando o lúdico, acaba tirando até o prazer daquela pirralhada de ir lá disputar um torneio. Olha que maravilha era quando a gente ia fazer uma disputa, era João Neves contra Rio Branco, contra o Rock, contra o Imaculado. Era uma coisa fantástica. Tira-se aquilo, né, da criança que acaba não querendo ir mais. Poxa, mas eu vou lá pro tio lá na arquibancada ficar me chamando de gordo, disse demais aquele outro. Tive de tudo, ofensas racistas. Imagina tu ofender uma criança. Assim, é algo... Eu fiquei pasmada de ver aquelas criaturas na arquibancada proferindo aquele... Agora, volto à minha pergunta inicial. Quando nós tentamos dizer para uma criança, filho dessa gente, não faça, não dá para fazer. Como é que a escola vai trabalhar e como é que a saúde mental vai trabalhar com essa criança, se em casa, se o exemplo em casa é o pior possível? E aí é os limites, né? É que nem eu sempre digo pro meu paciente, eu não posso fazer nada além do que ele vai conseguir fazer. Eu entendo, existe um problema ali, existe algo que precisa ser resolvido. Agora eu vou ir na casa dele fazer? Não vou. Né? Então é o limite que a gente tem que entender, por mais que seja difícil, mas esse espaço aqui também, esse é um espaço de fala sobre isso, de talvez algumas pessoas estarem ouvindo, e eu acho muito legal esse fato, né? Deveríamos falar sobre suicídio todos os meses, sim, mas que bom que temos um mês, então, que a gente fala mais sobre isso, né? Isso é pertinente, pelo menos algumas pessoas hoje estão escutando sobre isso, estão ampliando essa capacidade de pensar, porque vamos falar sério, essa galera que vai numa arquibancada proferir um monte de bobagens para criança precisa ampliar a mente. Eu, né, saindo um pouquinho do papel psicólogo e entrando no papel humana, é muita ignorância, né? E às vezes quando a gente se reconhece dessa forma, talvez a gente seja convidado à mudança, porque é isso que a gente precisa, olhar individualmente para que a gente comece a evoluir de alguma forma, mesmo que a passos curtos. Eu torço para que, não só nesse caso, porque a gente está trazendo... Sim, uma questão, foi de né? hoje, né? É factual. Mas isso deve acontecer. Acontece aqui no centro esportivo. Sim. Quantas brigas, famílias inteiras invadindo o campo, mães com seus filhos usando garrafa para agredir o juiz, o bandeirinha, o cara do outro time. Quer dizer, alguma coisa de muito errado não está certo, né? Sim. Como dizem os paulistas, né, Diago? É verdade. Mas eu acredito, assim, eu ratifico o que a Julie diz, que bom que a gente pode parar um pouquinho e comentar sobre isso, né? E principalmente no teu caso, assim, até a gente agradece o espaço que tu dá, a tua equipe, porque a gente conhece a abrangência que tem, aonde tu consegue chegar, e que bom que as pessoas parem um pouquinho para ouvir sobre isso. Talvez tá deslocando, tá de carro, tá dentro do carro agora,
talvez vai chegar na sinaleira, já não vai buzinar, vai ter um pouquinho mais de resiliência, vai entender um pouquinho o outro, vai compreender. Porque nós, assim, nós aproveitamos qualquer coisa para descarregar toda essa energia que nós temos. Porque hoje a gente tá acostumado, principalmente o adolescente, o jovem, é tudo muito rápido. Né? Então, assim, tudo tem que ter prazer, né? Tudo é prazeroso para ele. Ele não quer nada difícil. E o próprio cérebro dele tá acostumado a isso, né? Tá treinado para isso. O cérebro hoje do adolescente, tanto que ele vai... A descarga de dopamina de estar numa rede social é toda hora, o então tu tempo sai todo. dali. Tá Por que tu ótimo. não vai querer estar ali? Sendo que ali tu tá girando o dedinho e tá altas descargas de dopamina. Tu vai sair dali, vai pegar um caderno e um lápis, não vai? Não vai? Por quê? Porque a vida não é tão prazerosa assim. Só que a gente precisa olhar pra isso, a gente precisa se confrontar com isso. E nesse aspecto, assim, Dalcíria, eu vejo assim, as pessoas criticam o fato da escola ter proibido a legislação em si, né? A escola só segue a questão dos celulares. Mas nós falávamos a respeito com alguns professores e diretores de escola, voltou o chimarrão em alguns espaços, voltou a rodinha de conversa, A brincadeirinha. voltou a brincadeira, o Uno, a carta, né? Aquela conversa partilhada, o lanche partilhado. Então está voltando algumas coisas. Que bom, pelo menos as pessoas estão se enxergando. Estamos nos integrando de novo. Eu vou pedir licença para os senhores para a gente fazer um intervalo comercial e a gente já volta para continuar nosso assunto sobre Setembro Amarelo. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, agora tempo firme em Cachoeira do Sul, ainda tem claridade lá fora, temperatura de 12 graus. Previsão do tempo. Oferecimento. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Eu sei que não vou morrer. O que de mim vai ficar? O mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu ar. Expo Inter. Nosso futuro tem raízes fortes. De 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Agora 27 minutos para as
7. Olha a hora da coincidência, Valnei. Nós voltamos a conversar com o diácono Carlinhos Machado e com a doutora psicóloga Julie Bittencourt sobre o nosso Setembro Amarelo, quando se vai tratar dessa violência, dessa rede de ódio espalhada pelas redes sociais. É uma rede dentro das redes, né? E quando se discute o alcance, ou até mesmo a regulamentação dessa tal de rede, eu acho que primeiro começamos a regulamentação das crianças. Porque você sabe que tem pais hoje que não permitem seus filhos terem perfis em rede social. Ou esses perfis são compartilhados com os adultos para que eles monitorem o que está acontecendo. O que já é um certo avanço, né? Me parece. Às vezes, Dalcira, infelizmente, tu chega num restaurante, numa pizzaria, ou às vezes até num espaço da igreja, tu vê aquela criança com 2, 3 anos sentadinha no chão ali, ou deitadinha no chão, com o seu celular, para não incomodar, né? Então, o quanto aquela criança, ou às vezes um adolescente, eu digo assim, ó, quanto que ele aproveitou desse espaço aqui, até mesmo daquele ruído, daquele barulho, daquela convivência, né? Então, são coisas que eu acredito que a gente ainda não tem as fórmulas, né, para isso daí. Vem se tentando em cima dessas realidades. E cada dia surge algo novo, né? Então, principalmente na era da tecnologia, dessas redes sociais, desses programas, dos mais diversos, né? Então, eu não vejo assim, uma solução muito rápida. Eu acredito que a gente vai levar ainda muito tempo com relação a isso. Nós estamos sempre atrás, né? A gente não está na frente. Eu vi o filho do Soros falando agora há alguns dias que com relação à imortalidade, não a imortalidade do corpo, né? Mas assim de transferir teu cérebro para alguém, para um cérebro mais jovem, e tu viver 150, 180 anos. Então, se eles começam já a falar sobre isso, é porque eles já estão lá né, tentando quantos corpos eles já usaram nessa perspectiva aí. Né? Então, são coisas assim inimagináveis. Tem coisas que nós não imaginávamos há um tempo atrás. E olha, hoje está aí batendo, era ficção, né? E hoje está aí na nossa frente, na nossa casa, nos nossos espaços de convívio. Mas essas pesquisas, porque a gente achou, e a doutora Julie é bem mais nova, né? Mas a gente assistia aqueles desenhos animados lá nos anos 70, anos 80, e meu Deus do céu, a gente nem vai chegar a ver isso, né? E hoje é uma realidade. Até pouco tempo atrás a gente usava como celular uns tijolões enormes, tinha um orelhão, me lembro quando eu comecei na rádio, a gente saía com a bolsa cheia de fichinha, né? Para que caso acontecesse alguma coisa na rua, que fosse notícia, a gente ligava para a rádio. Hoje eu falo com meu sobrinho lá em Portugal em questão de segundos. É uma chamada aqui como se ele estivesse na minha sala. Mas isso nos tornou menos humanos ou não? Isso nos afastou de nós. Eu acho que esse é um ponto, né? Por mais fácil que seja, onde está esse encontro que nos torna humanos de novo, né? Essa facilidade é maravilhosa e que bom, né, que a gente tem evoluído, porque muitas vezes a gente acaba trazendo também como se toda essa evolução fosse ruim. Não, ela é muito boa, ela é maravilhosa em vários sentidos. Mas a gente precisa estar evoluindo também mentalmente, né? A gente precisa estar saindo desse piloto automático, porque eu vejo que a gente cai diariamente no piloto automático. Porque se hoje, né, eu sair daqui e começar a olhar essas notícias desafiadoras, bom, o que eu vou ter de informação sobre todas essas informações e essas reportagens sobre isso? E aí eu pergunto, que escolha tu tem feito hoje quando tu está nesses ambientes, mesmo que virtuais? Quais escolhas tu tem feito? Eu trago muito para o questionamento. Eu trabalho profissionalmente muito nesse sentido. Por quê? Porque a partir do momento que tu te questiona, tu te coloca como agente de transformação. E hoje é isso que a gente precisa. Sim, a rede social é maravilhosa, ela nos aproxima, tu mesmo falou, né? Tu pode falar com alguém a milhões de quilômetros daqui, mas e o que a gente tem feito com essa facilidade? Como eu tenho gerenciado este meu poder? Porque é um poder. Né? A partir de agora, se nós três quisermos entrar aqui e destruir a rede social de alguém com um monte de comentários, a gente pode. Mas e aí? Como que vai ser o pós isso? Como a gente tem refletido as nossas ações? E no piloto automático a gente não reflete.
E é isso que eu vejo na sociedade hoje. O mal é que tu tem uma atitude, tu não tá refletindo sobre a tua atitude. Tu não tá conseguindo problematizar de uma forma em que tu possa resolver. A culpabilização do externo acontece demais e aí a gente não gera transformação. Ontem eu vi uma formação de uma promotora da infância e da juventude em Porto Alegre, e ela colocava, os colegas de turma pegaram uma foto de uma menina e através da inteligência artificial, deixaram ela nua. Embora soubessem que era inteligência artificial, que eles jogaram na rede, que havia responsabilidade e tudo, aquela menina, ela ficou tremendamente afetada, muito afetada. Então, assim, aí tem uma série de questões. É a questão da família, a questão do controle, a questão do limite, a questão da empatia, né? Então, assim, são valores que nós temos que pensar. E agora tu falou isso e eu trago o questionamento que a gente não tem que fazer coisas boas porque vai ser bonito, né? A gente tem que fazer coisas boas porque a gente entende que aquilo tem valor. Porque a verdade é que, então não vou fazer coisas erradas porque eu vou ser punido por isso. Opa! Acho que aí a gente já começa a questionar, né? Se esses pais dessa arquibancada, eu vou voltar a falar sobre isso, né? Mas se questionassem, não só pelo, agora eu não vou poder ver meu filho ali, que ruim, não, mas tipo assim, poxa, o quanto eu impactei talvez a vida de outra pessoa que escutou o que eu falei. Aí a gente geraria uma transformação. Só que como a gente faz isso? Falando sobre isso. Talvez muitas pessoas não tenham tido nunca a oportunidade de pensar, poxa, real, né? Eu tenho que pensar sobre as minhas atitudes. Por quê? Porque estão no piloto automático, não param para olhar que não é só sobre o resultado negativo daquilo que eu vou sofrer, mas o impacto disso na sociedade que a gente vive. Olha, que bom que na nossa rede os comentários são muito bons. A Laiane Mota faz palminhas para o nosso assunto, obrigada. O Patrick Santos está nos dando boa noite, Momoca Fontoura também. O Arnildo Schussmeyer está lá em Brasília. Bom trabalho, parabéns, maravilha aqui em Brasília, escutando vocês, 27 graus lá. E a Cleone Pereira nos dando também uma boa noite, né? Aqui está também na escuta sobre esse assunto, sobre o nosso Setembro Amarelo. Um beijo no coração desse povo aí, né? Obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar. Dalcira, assim, uma das coisas que eu vejo muito é essa insensibilidade, né? Então, assim, nós estamos nos tornando, isso é um pouco de desumanização, né? Nós estamos nos desumanizando. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma escola em Cachoeira que ela perdeu 2 alunos por suicídio. E nós fomos fazer pós-venção naquele espaço, né? Que é inclusive uma das falas que vai ser a Camila no dia 16. A Júlia vai trabalhar a questão das redes sociais, né? E dia 16 a Camila traz a questão da pós-venção, que já é, né, a situação depois do suicídio. Inclusive a proposta dela é montarmos um grupo nesse sentido. E nós fomos fazer pós-venção nessas escolas e para muitos ali, sim, nada mais do que retirar aquela classe, riscar o número na chamada e deu. Poxa, é um colega teu. Ele tem um pai, tem uma mãe, tem uma irmã chorando, tem uma namorada, tem nem, sabe? Então a gente vai se tornando muito insensível. E muito disso é culpa dos adultos também. Eu faço muito sepultamento, eu conheço muita gente, eu sou muito convidado a fazer sepultamento, fazer as exéquias. E é um número muito reduzido de jovens que vai. Agora convida para uns 15 anos, ver se eles não vão aos montes, o amigo daquele jovem que perdeu o pai, que perdeu a mãe, né? Então, assim, ó, a gente não se coloca tanto no lugar daquele jovem que dali está sofrendo. Eu não gosto desse sepultamento, eu também não gosto de ir no velório, né? Mas é uma necessidade, eu tenho que saber que isso é uma realidade na vida da gente. Nós, ano passado, tivemos uma escola, uma menina que jogaram um nude, um ex-namorado jogou um nude dela na rede. Essa menina, ela tentou suicídio, a família teve que se mudar de Cachoeira. Então, imagina toda a consequência disso, né? E as pessoas não pensam nisso, né? É uma coisa assim, simplesmente vou fazer e fica por isso mesmo. Para a gurizada, para os meninos, é quase uma molecagem, né? Quer dizer, sem pensar, quer dizer, aí de novo porque se é filho meu, eu vou puxar a varinha da primeira infância. Não me olhe. Eu puxo a varinha da primeira infância. Eu não tenho mais filhos. Tenho uma filha que já está adulta, já é, né, por conta e risco dela. Mas eu acho que falta, de vez em quando, uma posição mais dura. A falta de respeito essa, que leva a atitudes como essa. E quantos casos nós temos? Quantos casos? O último escândalo que deu,
em Cachoeira. Quer dizer, ninguém pensa, olha, se eu falar mal, se eu colocar tal coisa da Júlia aqui, qual a consequência para a vida dela? Para a mãe dela, para o pai dela, para o marido dela, para o irmão dela, para a família dela. E como é que ela vai continuar convivendo e vivendo naquele ambiente? É muito tóxico. É verdade. Né? É muito tóxico para que a gente não discuta. E é uma questão, por exemplo, nós temos, eu posso ler aqui, a Júlia Bittencourt fala no dia 10 nessa live, né, sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o tema do Setembro Amarelo deste ano, promovido pela Diocese de Cachoeira, na Pastoral de Educação, setor da juventude, é Agir Salva Vidas. Um passo na frente para prever uma tragédia antes que ela aconteça. É isso. Exato. E aí a gente às vezes quer fazer algo, né? E aí talvez essa seja a maior a pergunta de milhões, né? Como eu vou prevenir? Como eu vou fazer? O que eu faço? Me diz o que eu faço, né? Um familiar talvez falaria, a escola talvez questionaria. E aí eu gostaria que a gente partisse do acolher. E o acolher não é fala, né? Muitas vezes eu chego no atendimento de psicoterapia e eu não preciso falar. É o simples fato de estar ali por alguém e a gente perdeu muito essa... É o tato de simplesmente não ter que responder, de simplesmente poder te ouvir, abrir esse espaço. Hoje, um adolescente tem pouco espaço para fala, principalmente dentro de casa. E eu não culpo também somente esses pais, porque eu sei que é falta de tempo. Por quê? Porque a gente está correndo atrás da máquina, a gente está trabalhando, a gente está em busca de dar a melhor vida possível para os nossos filhos, mas eu trago esse questionamento. O que falta hoje é espaço de tempo para pausa, para respiro, para acolhimento, porque muitas mortes não aconteceriam se houvesse mais acolhimento. Para mim, essa é a base da gente olhar para essa questão do suicídio e entender qual parte de mim hoje pode acolher o coleguinha do lado sem culpar, sem apontar o dedo, porque é o que a gente faz. A gente aponta o dedo, é muito mais fácil, né? Rubem Alves, ele diz que o Brasil está cheio de cursos de oratória, mas nós precisávamos fazer curso de escutatória, né? É esse escutar o outro, enxergar o outro. É o que a Júlia diz, muitas vezes a gente não fala nada, tu simplesmente empresta teu ombro, deixa aquela pessoa chorar, outro chora junto, pronto, a pessoa sai feliz da vida, realizada. E talvez tudo que falta é esse ombro, sabe? Não precisamos falar muita coisa, articular muita coisa, não. Nós trabalhamos com jovens no asilo, com 9 anos, eu sempre digo assim, essa gurizada de 9 anos não tem doutorado, pós-doutorado, mas essa relação intergeracional, aquele sentar e emprestar o ouvido deles para aquele idoso, é uma carência enorme, né, de ouvido. Há uma necessidade enorme de ouvido nesses espaços. Quantos dos nossos jovens escutam os idosos? São poucos. E essa é a ação que talvez mais a gente precise, né? Tu falou ali da questão do agir. Essa é a ação que a gente precisa. Ouvir, acolher, né? Antes de apontar o dedo, de gritar, de daqui a pouco achar que sabe sobre a vida do outro. Muito difícil a gente saber sobre a vida do outro. Por quê? Porque a gente pode sim ver, mas a gente vê de um lado, né? Se eu tô olhando, daqui eu posso ver 6, daí tu pode ver 9. Então, é esse o ponto da vida. Quando a gente começa a ter essa empatia, a gente começa a gerar transformação. Todas as lives serão pelo Facebook, pelo YouTube. Então, dia 10, às 20 horas, às 8 da noite. Né, tema redes sociais e saúde mental, como o ódio virtual afeta vidas reais e como a empatia pode ajudar no processo de cura. Ah, essa palavra é tão boa, empatia, né? Aí depois, no dia 16, tem outra live, pós-venção em suicídio, né, que é com a psicóloga Camila Ribeiro Santos, que é mestre em promoção da saúde, no dia 24, redes sociais entre curtidas e solidão, uma busca por conexão verdadeira. Para nós encerrarmos, já o senhor esteve em Porto Alegre levando um trabalho de... Foram os 2? Ou foi... Não, foi outros jovens. A Júlia tem parcela nisso. Nós já escrevemos a respeito. A Júlia, o projeto do Sorriso Grátis do Hospital, que nós temos em Cachoeira e em outros lugares que nós já levamos, foi dela e a Jéssica. Por coincidência, as duas são psicólogas, né? Então, assim, nós levamos outros projetos. Nós fomos a Porto Alegre, nós estivemos no 3º simpósio de juventudes contemporâneas. Começou na terça e terminou ontem à noite, à tardinha. Foi excelente. E dos
né, centenas de trabalhos que foram apresentados, nós tivemos 2, graças a Deus, que foram selecionados para apresentação durante o simpósio. Um deles é justamente o projeto Onda do Bem, que são crianças, né, que nós levamos para os asilos, e relações intergeracionais que transformam vidas. É justamente essa questão da escuta, né? Aquele jovem de 9 anos que empresta o seu ouvido. Uma das coisas que as pessoas acham engraçado, por exemplo, Dalcira, o idoso no asilo, eles, né, muitas vezes assim, ó, ele está ali junto de um monte de gente, mas ele está vivendo uma solidão, ele não consegue contar a história dele porque não aguenta mais ouvir. E uma das coisas mais engraçadas, que o pessoal acha até um pouco assim, às vezes parece que é meio que pejorativo, mas não é. É uma das coisas que eu sempre peço para os jovens é eles tirar os idosos para mais longe, para eles darem pum. Você está ficando louco? Não. O idoso ele tem muita constipação por causa da diabetes, por causa de uma série de fatores. Então, se ele fica junto dos outros, ele fica se controlando. Isso faz mal para ele adoece com aquilo, né? Ou senão os outros não socializam porque ele é relaxado. Então, até nisso, porque ele fica, às vezes, numa cadeira de rodas. Então, até nisso o jovem, ele aprende com isso. Pega aquela cadeira, leva para longe, não fica, né, achando que é feio, algo, deixa o vô fazer o pum dele, largar o pum dele. E é uma coisa assim que é muito bacana. Tem o seu Zé Carlos ali no Asilo Medianeira, que ele diz assim, hoje foi muito legal. Eu já sei assim que ele soltou todos os gases necessários. Maravilha, gente. E o outro que nós aprovamos, graças a Deus, e apresentamos, é gamificação, né, unigerações jovens e idosos que transformam memórias em jogos terapêuticos. Nós começamos a construir games para os idosos e para os jovens. Nós vamos para dentro do asilo e verificamos quais são as ferramentas que o senhor usava. Pegamos aquelas ferramentas e transformamos num game. Então, assim, ou então as brincadeiras, os lugares que ele gostava de ir. E a gente vai para dentro daquele espaço e vai jogando, né? Então, assim, é um jogo de memória que duraria 30, 40 segundos, ele dura uma hora e pouco, porque tu vai trazendo a memória daquele idoso, e ele vai, né, aquela memória oral, e ele vai transmitindo aquele conhecimento, vai falando a respeito daquilo, porque é coisas que muitas vezes está apagado, está lá naquela parte mais interna do cérebro, sabe, assim, que é aquela memória permanente que está lá no fundão, né? Aquilo vem da tal coisa, né? Então a gente às vezes traz questão de pescaria, às vezes construir, né? Fazer um bolo, coisas assim que parece que já está ultrapassado, mas é tão bonito e o quanto aquelas crianças, ou aqueles jovens e adolescentes, eles fazem bem para eles, aquilo ali, ou às vezes estão pintando uma unha, lixando uma unha, enxergando aquele idoso com carinho, com respeito. Então, nós levamos esses 2 trabalhos, graças a Deus pudemos apresentar, eles foram selecionados, vão para os anais, né, desse evento da PUC, e se Deus quiser vai servir de referência para outros trabalhos, e a gente fica feliz, né, porque nada desses projetos são criação nossa, como eu disse, o Sorriso Grátis ele já foi escrito sobre ele, hoje ele é referência para a literatura, que é um projeto lá que a Júlia lá, acho que tinha 14, 15 anos. Eu quero saber mais, vocês voltem para falar sobre o Sorriso Mais. Parabéns por todo o trabalho que a gente conhece, Diácono. Júlia, prazer em te conhecer, volte outras vezes aqui. Foi realmente compensador. A alma da gente fica feliz quando a gente consegue levar uma entrevista nesse nível. Muito obrigado. Bom, quarta-feira, quem quiser ouvir um pouco mais da Júlia, participar, quarta-feira vou divulgar Facebook, aqui, vou YouTube, continuar divulgando, né? Aqui. 20 horas, quarta-feira, ao vivo, né? Então pode ouvir mais um pouco a Júlia, e é muito gostoso ouvi-la assim, né? É uma jovem. Né? Posso perguntar, ainda posso perguntar a tua idade? 31. Tá certo, então. Eu dava uns 22. Muito obrigada. Para mim também. Também. Eu recém fiz 15, Thiago. Recém fiz 15. 8 minutos faltando para 7, a gente vai ao intervalo, volta em seguida. É bom estar com você. Rádio Vale. No fim de Notíciler, a economia é garantida. Confira só. Pizza Perdigão 460 gramas, R$19,99. A partir de 2 unidades, pague R$13,90 cada. Creme de leite Terra Viva 200 gramas, R$2,99. No Clube, R$1,99. Açúcar Cristal Elo Açúcar 2 quilos, R$7,29. No Clube, R$6,95. Feijão Fritz e Frida, 1 quilo preto tipo 1, R$5,69. No Clube, R$4,99. Aproveite! Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho.
É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com a opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Galdério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, 4 minutinhos para 7 no finalzinho do programa. Quero lembrar amanhã os homens dessa Cachoeira Grande de Deus, que amanhã, lá no Mococa, na sede do Mococa, ali no bairro Cristo Rei, tem uma ação de saúde voltada para a saúde masculina. Os homens que são tão relaxados, literalmente, na prevenção da sua saúde, poderão ter essa oportunidade a partir das 11 da manhã às 4 horas da tarde, através da rede Bem Cuidar, né? Poderão fazer vacina, medir a glicose, a pressão arterial, né? E é destinada a todas as faixas etárias, né? Será uma ação ampla, né, que vai ser oferecida, então, aí, os cuidados a todas as famílias, claro que não só necessariamente a comunidade masculina, né, mas também a todas as famílias. Se o bebê lá precisar fazer a vacina, se o idoso não conseguiu ainda tomar a vacina, vai lá amanhã, então, das 11 às 6 da tarde. A gente tentou conversar também, agora no finalzinho do programa, com o pessoal lá do sindicato do Sincasul. Segunda-feira, em 2 momentos, teremos sessão na Câmara de Vereadores. Às 2 horas, a sessão normal, e a tribuna livre vai ser, a tribuna popular vai ser utilizada pela José Rosa, presidente do CIPROM, e também pelo Davenir, que é o presidente do Sincasul. Os 2 sindicatos envolvidos aí também tem os sindicatos funcionários da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal, porque depois, às 6 horas da tarde, vai haver essa mobilização para a votação dos 2 projetos de lei que modificam o desconto do FAPES para a aposentadoria, que vai modificar e impactar na aposentadoria do funcionalismo público municipal, e também o projeto que muda a destinação da pensão em caso de morte do servidor ou da servidora para seus dependentes. A Prefeitura manda o projeto com 50%, no caso, para a viúva, né? E depois mais 10% para cada dependente, até chegar a 100%. A comissão que analisa esses projetos modificou. Tem uma emenda que eleva para 80%, né, a pensão,
e depois mais 10% para cada um dos dependentes, até o total de 100%. Vamos ver o que acontece. Não há uma previsão se esses 2 projetos vão ser aprovados. Não há. Então, tudo poderá acontecer às 6 da tarde na Câmara de Vereadores, que vai começar analisando o projeto do estacionamento rotativo. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas há também uma preocupação do próprio funcionalismo, que achou, muita gente reclamou que estava previsto para o dia 10 ainda, né, na quarta-feira, lá na Ubra, um espaço maior, para analisar esse projeto, esses 2 PLs, mas do nada para lugar nenhum, né, foi colocado lá no sistema que tudo vai acontecer na segunda-feira. Inclusive, teve vereador e vereadora esticando o beiço porque só foi comunicada através da imprensa. Esqueceram, botaram no sistema, decidiram e, eis que houve uma tentativa de se fazer ontem ainda, essa votação meio de terça para ontem, né, de terça para quinta, meio as carreiras, assim, né? Aí foram alertados lá que não haveria o tempo hábil das 48 horas exigidas por lei para que todos os vereadores tivessem conhecimento. Só esperando para ver. Eu ainda acho que tem gato ensacado nessa história, me perdoe aí, sabe? Todo mundo sabe que eu sou cachorreira, sou gateira, mas acho, não é gato ensacado, é gato na tuba, é isso, né? Que se diz o ditado. Oi? É gato ensacado? Para mim... Para nós aqui no sul, é gato ensacado, né? Apesar de que os lá de casa só são ensacados quando resolvem entrar para baixo dos cobertores. Aí estão ensacados mesmo e de lá ninguém tira. 7 horas, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente se encontra na segunda-feira, tem um bom final de semana. Sextou, cervejou, churrascou, badalou, hoje é o Dia Internacional da Balada. Divirta-se com responsabilidade. Um abraço e até segunda. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale FM, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Devido à flexibilização da Voz do Brasil, ouça aqui nossa programação às 21 horas. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Problemas com sua máquina de lavar roupas, refrigerador ou freezer? Hertz Refrigeração. Quer parcelar no cartão de crédito? Hertz Refrigeração. Atendimento nota 10? Hertz Refrigeração. Ligue agora. 999 11 9063 e fale com o Giovanni e a Inês. Hertz Refrigeração. Conde de Porto Alegre 592. Atenção, Cachoeira do Sul. A HG Smart chegou trazendo